Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no sábado da sexta semana da Páscoa. Nos aproximamos de Pentecostes. Hoje é o segundo dia da nossa novena de Pentecostes. A liturgia de hoje nos faz um convite muito interessante. Da primeira leitura, tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 23 a 28, Paulo, como ouvimos ontem, sai de Corinto e inicia a sua terceira viagem missionária. Nessa viagem missionária, Paulo pretende chegar a Éfeso. Passa por Antioquia e por algumas outras cidades e chega em Éfeso. Não podemos nos esquecer que Paulo sai de Corinto com aquela promessa que Deus havia lhe feito quando ele prega, e não é muito aceito. Eu estou convosco, não tenhais medo. Eu estou convosco e nada vos fará mal. Pregue, anuncie a palavra com disposição. Ou seja, Paulo continua o seu caminho, o seu percurso, confiante no Senhor. E nós também somos convidados a isso. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza está no Senhor. Por isso que o texto vai dizer que no caminho de Corinto até Éfeso, Paulo fortalece, Paulo dá constância aos cristãos, aos discípulos na fé. Como que é possível ser essa fortaleza, meu irmão, minha irmã, se nós estivermos confiantes neste Deus? Se nós realmente estivermos firmes e certos nele. Muitas vezes você pode se perguntar, eu queria ser um grande testemunho na minha casa, eu queria anunciar o evangelho para os meus, para o meu marido, para minha esposa, para os meus parentes, para os meus filhos, eu queria que eles se convencessem da força e do poder da palavra. Então a primeira coisa, confie que o Senhor está contigo. Confie que este Deus é o Deus que te dá força e que Ele não te abandona, e que Ele está ao seu lado, e que Ele te fortalece, e que Ele te ilumina, e que Ele te concede a graça para fortalecer os outros. Paulo não fortalece porque conta com as próprias forças. Com as próprias forças ele chegou em Atenas e nada conseguiu. Mas com a força do Senhor, ele transmite a força de Deus aos seus irmãos, os discípulos, os que seguem a palavra de Deus. Mas em Éfeso, eles têm, Lucas no Atos nos narra um encontro bastante interessante. Surge a figura de Apolo. Apolo é um judeu, muito versado nas escrituras, mas que recebera o batismo de João, ou seja, que se converteu para a vinda do Messias. Mas Apolo não conhece só João, Apolo já ouviu falar desse Jesus, tanto que ele fala de Jesus, e fala com eloquência e com exatidão de que Jesus é o Messias. Podia ter criado uma cisão na comunidade que diz, não, nós seguimos a Paulo e não a Apolo. Mas ali está o testemunho do verdadeiro discípulo, Priscila e Áquila. O que este casal que foi catequizado por Paulo em Corinto e o acompanha na missão por muitos lugares faz? Traz Apolo para perto de si e anuncia, proclama, fala da palavra de Deus, fala da verdade, conta realmente aquilo que Apolo não conhecia, ou seja, explica, narra os fatos com clareza. Apolo ouviu uma pregação, ouviu um testemunho de Jesus, mas Apolo não conhecia esse Senhor. Quantas vezes nós encontramos irmãos que muitas vezes não são firmes na fé, nem muito claros, nem muito decididos? Será que nós temos a fé de Priscila e Áquila?
a confiança na ação de Deus para ajudar estes irmãos e irmãs a reconhecerem o Senhor? Por isso que eu rogo a Deus muito pelos catequistas. Hoje, Priscila e Áquila é um grande testemunho de catequese. Os catequistas precisam não só de fé, de confiança, mas precisam de paciência, de perseverança, de iluminação, da graça do Espírito, que os impulsiona a ajudar tantos irmãos e irmãs que não conhecem, e muitas vezes não conhecem plenamente esse Deus, a conhecerem mais diretamente. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, para sermos bons apóstolos, precisamos ser bons discípulos ouvintes. A palavra precisa entrar nos nossos ouvidos, passar pela nossa inteligência e cair no nosso coração. Essa palavra precisa entrar no nosso ser por completo. E foi isso que Priscila e Áquila fazem com Apolo. Evangelizam, mostram para eles os verdadeiros sinais, o verdadeiro caminho. E é bonito, o bonito desse exercício de anunciar a beleza da fé, está no versículo 27 da liturgia de hoje. Pela graça de Deus, a presença de Apolo foi muito útil aos fiéis. Olha que testemunho bonito Lucas dá de Apolo. E esse testemunho brotou de onde? Brotou da decisão e da acolhida de Áquila e Priscila, que souberam reconhecer o chamado de Deus e foram anunciar a verdade da palavra para o Apolo, aquilo que ele não conhecia. E por que a comunidade cresce? Por que a comunidade se fortalece? E por que cada vez mais anunciadores surgem? O Salmo de hoje nos dá a resposta precisa. Salmo 46, 47. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. A comunidade só cresce, a igreja só cresce, a evangelização só cresce, a fé só cresce, o anúncio da palavra só cresce quando nos centramos no Cristo. Quando nos centramos no Senhor, quando nos centramos nesse Deus, como dizia Jesus no último domingo, que nos ama e está conosco e enviará sobre nós aquele que nos suscita, que nos fortalece, que nos sustenta. Se nós buscamos as nossas propostas, os nossos ideais, nós rompemos a comunhão com esse Deus. Nós precisamos colocar o Senhor como centro. Ele é o centro que orienta e que conduz as nossas vidas. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E é nele que nós confiamos e nós caminhamos. O evangelho de hoje é tirado de João 16, 23 a 28. Continuação do evangelho de ontem. Por que torna-se em nós uma alegria plena? Torna a fé e a confiança, nos faz alegres, convictos, firmes. Olha o que João diz, 23. Em verdade vos digo, se pedires ao Pai alguma coisa, em meu nome, Ele vô-lo dará. A alegria que nós nos enchemos pela essa fé e essa confiança no Senhor, nos dá a graça de chegar até o Pai e pedir. Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Vamos entender um pouco o que é essa intercessão, o que é esse pedir, essa súplica. Por que pedir em nome de Jesus? O que significa pedir em nome de alguém? Significa que aquela pessoa tem autoridade. Antigamente a gente ia na casa da vizinha, minha mãe está pedindo emprestado uma colher de pó royal. Então, minha mãe está pedindo emprestado. Então, a vizinha sabia quem estava querendo e para onde iria.
Hoje, quando você faz uma doação, você gostaria de saber, vai para essa instituição, para aquela instituição. Não é que a mão direita precisa saber o que é a esquerda, mas você precisa saber qual é a obra, para saber qual é o fruto que isso vai produzir. Quando você pede em nome de Jesus, significa que Jesus é a autoridade, que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele no qual você confia, no qual você acredita. E quem é Jesus? O Filho amado do Pai. Está resolvido? Pede ao Filho que o Pai, com amor, vai responder. E por que vai responder? Porque vai reconhecer que aquele ali é um discípulo do seu filho, aquele ali é um seguidor, aquele ali é alguém que se dispõe a estar no caminho do Filho de Deus. Porque não só ouviu, não só acreditou, mas também coloca-se com decisão nesse caminho. Por isso, meus irmãos e irmãs, o primeiro pedido nosso deve ser a esse Pai. Mas nós pedimos ao Pai por quê? Porque conhecemos esse Pai. Quem que nos revelou o Pai? O próprio Jesus. O próprio Jesus é que nos revela esse Pai. E revela que Pai? 27. Naquele dia, 26 melhor dizendo, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós. 27. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes em mim, e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Ou seja, Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos quer perto de si. Nós pedimos sim em nome de Jesus, mas o próprio Jesus vai dizer, eu não sei se o Pai vai fazer por causa do meu nome, mas o Pai vai fazer porque Ele vos ama, porque vós acreditastes, porque vós confiastes. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, nesse segundo dia da novena de Pentecostes, suplicar ao Senhor esta perseverança na fé, suplicar à Virgem Santíssima que nos faça homens e mulheres atentos à palavra de Deus, a ouvir, a compreender, a meditar, a deixar-se ser dócil a essa palavra, que essa palavra tome conta das nossas vidas e nos faça homens e mulheres cheios desse Deus. Nos faça homens e mulheres que creem, que esse Espírito nos conceda a graça de crer, a graça de confiar na presença deste Deus no nosso meio. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e os guarde sempre. Por isso